Neste vídeo você vai receber um conteúdo sensacional. 3 passos infalíveis para você proteger o teu patrimônio. E aí eu vou começar com um case que aconteceu no nosso escritório. Um senhor de idade faleceu e nós pegamos o inventário para fazer. E olha só a situação patrimonial dele. Tinha diversos imóveis, mas somente poucos estavam registrados em nome dele. Doutor Léo, como é que você fez um inventário de alguém que morreu e não deixou todos os seus bens no nome dele? Então, aí é que está a problemática. O inventário está sendo feito somente dos bens que estavam em nome dele. A proteção patrimonial estava somente sobre esses bens devidamente registrados. Doutor Léo, e os outros bens, como é que ficaram? Então, nós partimos para a regularização desses outros bens. Mas isso gerou uma onerosidade excessiva para os herdeiros, com inventário de bens que eles compraram de pessoas que já faleceram, tinha bens que só tinha contrato de compra e venda, tinha bens que tinham uma escritura de cessão de direito hereditário. Doutor Léo, que confusão é essa? Então, não era só isso, tinha bens que não estavam devidamente regularizados na parte da matrícula do imóvel, tinha bem que não estava com a sua dimensão correta, que teve que regularizar a dimensão desse imóvel, ou seja, uma salada, uma misturada só. E isso gerou diversas complicações, confusão na família, briga, discórdia e um elevado custo para regularizar tudo isso. Doutor, então quer dizer que isso gera falta de proteção? Claro! Olha só, teve um dos bens, vou só contar essa para vocês. Um dos bens estava em nome do senhor fulano de tal, sendo que esse fulano de tal faleceu. E ele só tinha um contrato de compra e venda. Esse cliente tinha um contrato de compra e venda de alguém que faleceu e ele também faleceu. Olha só a confusão disso, por falta de regularização documental. A primeira dica infalível para você proteger o teu patrimônio é: tenha os seus bens devidamente registrados no seu nome. Esse imóvel que eu estou falando é um imóvel de R$500 mil, que estava em nome de terceiro e esse terceiro já é falecido. Na hora que eu vou regularizar isso, eu tenho que fazer um uso capião ou fazer 2 inventários. O inventário daquele que está registrado o imóvel para transferir para os pais do meu cliente, que também já é falecido. Uma simples confusão mesmo. Uma grande confusão. Então, primeira grande sacada, primeira grande dica infalível para você proteger o teu patrimônio. Está investindo 500 mil, 1 milhão para adquirir um patrimônio? Regularize isso. Doutor, como é que eu regularizo isso? Olha só, o Código Civil, no artigo 1245 aproximadamente, ele diz que a propriedade se comprova com um título translativo no registro imobiliário. Doutor, que nome é esse? Não entendi nada. Vou te explicar em poucas palavras. Comprou o imóvel? Faça a escritura pública de compra e venda. Pegue essa escritura, tem um custo, pague por ela, pague o ITBI, que é o Imposto de Transmissão Intervivos. Após feito isso, leve a registro no cartório imobiliário. Com esses 3 passos, você transmite a propriedade para o seu nome e não deixe no nome de terceiros. Olha só o que aconteceu com esse cliente, que o pai faleceu e deixou imóveis em nome de terceiros, deixando problema para que os filhos fossem resolvidos. Eu sou muito amigo da família, pessoas muito próximas. E esse senhor que faleceu não tinha a intenção de deixar problema para os filhos, deixar problemas para a viúva. Mas por falta de conhecimento, ele simplesmente saía comprando o imóvel, assinava uma compra e venda e ficava por isso mesmo. Por falta de conhecimento e para não perder a oportunidade, ele comprava um imóvel de herança e só assinava a escritura pública de cessão de direitos hereditários e não adotava os passos seguintes.
Hoje você não tem mais desculpa de ficar na ignorância, de achar que pode simplesmente adquirir um imóvel com contrato de compra e venda, adquirir um imóvel com cessão de direitos hereditários ou até fazer uma escritura pública de compra e venda. Hoje você está ciente que a titularidade, a propriedade do imóvel se dá quando você pega a escritura pública de compra e venda e leva a registro no cartório imobiliário, no cartório de registro de imóveis. Hoje você agora está ciente disso. Então, se você investe 500 mil, 1 milhão, 2 milhões para adquirir um imóvel, faça a reserva financeira para regularizar o imóvel. Essa é a primeira grande sacada que eu te dou para você proteger o teu patrimônio. E essa dica é simplesmente infalível. Não deixa por menos. Não, doutor, é caro, mas quanto é que está custando para esse cliente, que são os filhos, os herdeiros e a meeira, que é a esposa, de aborrecimento? Quanto está custando de custos de despachante, advogado, impostos, taxas, custos de cartório também, para regularizar? Sem contar nos dissabores e na confusão que gerou na família. E para achar aqueles que já morreram, que é decorrente da compra e venda, olha só que confusão. Tem imóvel que tem que entrar com uso capião, olha só que confusão. E isso tudo por falta de conhecimento, não era falta de dinheiro. Falta de conhecimento, de saber o que fazer para proteger o teu patrimônio. O segundo passo infalível para você proteger o seu patrimônio é você ter lastro financeiro na aquisição do patrimônio. Como assim, doutor Léo? Me explica isso. Então, as pessoas às vezes esquecem de fazer os devidos registros em sua declaração de imposto de renda. Os devidos registros contábeis para ter lastro financeiro. Então, se você vai adquirir um patrimônio de R$1 milhão, você tem que ter lastro financeiro declarado para adquirir esse patrimônio. A não ser que você vá financiar o imóvel. Mas se você vai pagar por ele, você tem que ter isso declarado. Doutor, e se eu não tiver e mesmo assim comprar, o que é que acontece? Você vai ser autuado, você vai cair na malha fina da Receita Federal. A Receita Federal vai olhar assim, nossa, ele comprou um apartamento de R$1 milhão, pagou à vista por isso, mas ele não tem renda declarada para a aquisição desse imóvel. A Receita Federal vai jogar você na malha fina, vai te autuar, porque ele vai entender que você teve essa renda financeira e não declarou, sonegou imposto, e ainda você pode ser autuado em 150% do valor do imposto. Você quer passar por isso? Não quer. Então fica atento a esse passo infalível para você ter renda declarada. Doutor, como é que eu faço para ter renda declarada? Então você tem que alinhar com a tua contabilidade, aquilo que você precisa ter de renda declarada é aquilo que você ofere de rendimentos. Existem formas de ter eficiência tributária. Você não pode simplesmente sair ganhando dinheiro e não declarar isso para a Receita Federal, não pagar os impostos. Existem estratégias tributárias para você ter eficiência tributária e pagar o valor correto para o fisco. Nem menos, nem mais. Agora, o que acontece comumente é que os contribuintes deixam o dinheiro na mesa do fisco ou simplesmente sonegam, não declaram, aí não tem lastro financeiro. Então, fica atento a isso, tenha lastro financeiro. Doutor Léo, mas o que eu sei é que eu escuto dizer no mercado que quando a gente compra um imóvel de 2 milhões, a gente passa por um, registra lá por um. Então, vou te contar agora um caso nosso exatamente sobre isso. Ele adquiriu um imóvel por 2 milhões, o vendedor disse, fulano, vamos colocar 1 milhão na escritura, porque você vai economizar o ITBI. O ITBI é um imposto de transmissão de bens intervivos, é um imposto municipal. Em média é 2,5% e nesse caso é 2,5%. Olha só esse cenário. Ele comprou o imóvel por 2 milhões, que o ITBI daria R$50 mil. E o vendedor, maliciosamente, disse, eu aceito transferir por 1 milhão. E você vai pagar só R$25 mil. E o cliente ficou o quê? Feliz! O comprador ficou feliz, estava pagando só 25 ao invés de 50 mil. Passou um ano e ele recebeu uma proposta de 2,5 milhões nesse mesmo imóvel. E ele vendeu o imóvel por 2,5 milhões, sendo que o comprador só fechava o negócio se transferisse pelo valor de compra.
pelo valor que ele estava pagando de 2,5 milhões. E o meu cliente, que chegou a mim nessa situação para buscar uma solução para isso, ele disse: doutor, eu aceitei vender por 2,5 milhões. E o contador mandou a conta para mim, 225 mil de imposto de ganho de capital. Doutor, me livra disso, doutor, não quero pagar 225 mil de ganho de capital. Eu comprei por 2, não foi por 1. Caso sem jeito, nessa situação, ele teve que pagar 225 mil reais de ganho de capital. Porque o ganho de capital é a diferença entre o valor comprado e o valor vendido. Mas o valor comprado não é o valor que ele pagou, é o valor que ele registrou. Se ele registrou por 1 milhão e vendeu por 2,5 milhões, qual foi o lucro, o ganho de capital que ele teve nessa operação? 1,5 milhão. 15% de 1,5 milhão é 225 mil reais e ponto. Mais os 25 mil que ele já pagou de TBI antes, 250 mil de tributação, por falta de orientação. Quanto de dinheiro você já perdeu? Quantas pessoas você não conhece que está passando por isso ou já passou por isso? E está deixando o dinheiro na mesa. Na mesa não, no fisco, porque a conta chega. Eu não vou pagar. Não, fica tranquilo, a conta vai chegar. E vai chegar com multa, juros e correção. Então, olha só, 250k foi o que ele pagou de imposto. Mas se ele tivesse feito corretamente, se ele fosse meu cliente antes, na época da compra, tivesse consultado um advogado especialista na época da compra, ele teria pago 50k de imposto. Não teria pago 25. Mas na hora de vender, ele não teria pago 225 mil. Ele teria pago 75 mil de ganho de capital, que é os 15% sobre 500 mil. Porque 2 milhões ele vendeu por 2,5 milhões, o ganho de capital é 500 mil, 15%, 75 mil de imposto. Então, 75 mais os 50 dá 125 mil de imposto que ele teria que pagar. E nesse caso ele pagou quanto? 250. Ele pagou 100% a mais de imposto, sem necessidade, por falta de uma orientação jurídica de um especialista. Ele achou que estava economizando, que estava abafando. Ganhei 25 mil reais no registro. Mas teve que pagar 225 mil reais na venda, totalizando 250 mil. Agora você que está me escutando aqui, está me assistindo, você já sabe disso. E se esse vídeo faz sentido para você, se inscreve no canal, porque aqui tem muita dica e é prática, é jurídico na prática para você que é empresário, para você que é meu colega advogado. Então, dá o teu like aí se isso fez sentido para você. Comenta aqui se você já perdeu dinheiro com isso. Comenta lá embaixo se você já conhece alguém, já viu alguém passar por isso. E agora eu vou te dar a terceira dica infalível para você proteger o teu patrimônio. E essa terceira dica, ela é infalível porque ela traz uma proteção extraordinária. E aí é jogo de gente grande. Doutor Léo, só serve para o grande? Não, é o jogo que é de gente grande. Você pode ser pequeno e não tem problema quanto a isso. Mas a tua mentalidade, o teu mindset precisa ser de gente grande. Se você pensa em amealhar patrimônio, em amealhar imóveis, você precisa abrir uma holding patrimonial. É uma empresa exclusivamente para receber patrimônio, administrar esse patrimônio. Pode ter até outros canais de compra e venda de imóveis próprios, se essa for sua intenção, fazer a gestão patrimonial, se essa for sua intenção. Mas ele é predominantemente com o propósito de receber patrimônio. Doutor Léo, quer dizer que então que essa empresa patrimonial ela fica desse lado e a minha empresa operacional, onde eu ganho dinheiro, fica do outro lado, totalmente desvinculado? Exatamente. Aonde tem risco de passivo, me fala? É na patrimonial ou é na empresa de operação? É na empresa de operação, onde você tem empregados, onde você paga impostos, tem risco de passivo trabalhista, risco de passivo tributário, risco de passivo previdenciário, risco de passivo contratual civil, consumerista, criminal, dentre outros mais. Aqui tem risco de operação. Então, o teu patrimônio não pode estar em empresa operacional, tem que estar em empresa patrimonial.
Doutor Léo, você está querendo dizer então que eu tenho que pegar meu patrimônio e esconder? Exatamente isso. Ou você vai pegar a tua botija, o teu patrimônio e dizer assim, olha só, eu tenho esse patrimônio todo aqui. Doutor, você está dizendo para eu esconder o patrimônio? Exatamente isso, para proteger o teu patrimônio. Não é simplesmente esconder, é proteger o patrimônio. Doutor Léo, quer dizer que se eu abrir uma holding patrimonial e colocar o patrimônio lá, se eu tiver problema aqui, passivo trabalhista, tributário, civil, contratual, nunca vai chegar no meu patrimônio? Não é isso que eu estou dizendo. Mas é uma proteção, é uma dica infalível de proteção. Porque os processos tributários, cíveis, trabalhistas, consumeristas têm uma longevidade alta. A média de duração de um processo é de 6 a 8 anos, tempo suficiente para você mapear os teus problemas, resolver antes de perder teu patrimônio. A pretensão é essa, é blindagem patrimonial. E a blindagem não quer dizer que algo não penetre, algo não destrua. Não estou falando que é indestrutível, mas que você protege sim contra ataques externos. E até que esses ataques cheguem, você resolve, tem tempo para resolver o problema. Se esse conteúdo fez sentido para você, escreve aqui nos comentários aqui embaixo qual desses passos infalíveis para proteger o teu patrimônio fez mais sentido para você. Se pessoas que você conhece estão passando por esses problemas de regularização de imóvel, abertura ou necessidade de abrir uma holding patrimonial, ou de regularizar sua parte fiscal e ter lastro financeiro declarado para adquirir o seu patrimônio, compartilhe esse vídeo, divulga isso, leve esse conhecimento para que mais pessoas possam ter proteção patrimonial. Nos vemos nos próximos vídeos.